Sim, eu voltei e eu tô gravando um vídeo em menos de uma semana, o que é bem difícil. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes de uma semana, mas enfim. Vamos falar sobre modding e dessa vez vamos fazer um diário de desenvolvimento. Eu não sei se eu posso chamar desse jeito, mas talvez isso se transforme numa série. Então eu vou mostrar pra vocês o meu processo em conseguir modificar um jogo sem ter base nenhuma, sem ferramenta, sem nada. E vamos começar hoje. Vai ser um pouco mais técnico, eu vou mostrar mais coisas que eu faço, vou mostrar domínios que você precisa ter pra isso. Isso não é um tutorial, isso não é uma aula, na verdade isso é um vídeo meu apresentando uma rotina do que eu ando fazendo nos últimos 2 dias. E talvez nos próximos dias, se isso der certo. Bem, eu não gravei muito sobre o desenvolvimento do que eu queria fazer, porque eu não tinha tido essa ideia. Eu tive essa ideia depois que eu terminei o primeiro dos scripts que eu comecei a fazer. Então, basicamente, o que vocês vão ver aqui são explicações e eu vou ilustrar algumas coisas por trás de uma gameplay. Eu sei, eu poderia estar mostrando minha cara, mas eu não quero. Então, vai ser nesse estilo aqui mesmo. E o jogo que a gente escolheu, que no caso eu escolhi, pra trabalhar e fazer esse processo de embrião de modding, vai ser o Ultimate Spider-Man, que vocês sabem que teve o protótipo vazado pelo projeto Elliot. O motivo principal não é desse projeto, a database dele foi vazada e tudo, e tá tudo bonitinho lá com os nomes de funções, mas vocês vão ver que muitas coisas eu não precisei usar aquela database pra poder deduzir, eu usei só preparo prévio, que eu já tinha conhecimentos que eu já dominava. Isso que vocês vão notando, que nem tudo é conhecimento teórico, assim como nem tudo é prática, você precisa ter um equilíbrio dos dois pra poder desenvolver as coisas que você quer. Primeiro de tudo, a gente começa com uma fase de investigações. Eu precisava ver se existiam ferramentas para isso e se existiam, elas funcionam de verdade ou elas têm funcionamento limitado e tudo mais. Então, basicamente eu encontrei 2 pistas sobre isso. Primeiro é o script do QuickBMS, que é um extrator e repacker universal para jogos, basicamente universal entre aspas, e o Expert, que é outro QuickBMS da vida, só que bem mais antigo e que ele tem plugins que na verdade são DLLs renomeados. E todos esses dois tinham scripts compatíveis com o Ultimate Spider-Man, só que nenhum conseguia extrair o asset pack principal do jogo, que é o amalga.pack, PAK. Isso me deixou um pouco curioso. Na verdade, outro jogo usa esse pack, que é o Ultimate Spider-Man 2, ou só Spider-Man 2, eu não tô lembrado nesse momento, só sei que ele usa. Aqui, infelizmente, ele usa uma versão diferente, portanto, nós não podemos usar as ferramentas dele, que particularmente tem mais suporte. Então, para conseguir modificar esse jogo, a gente tem um primeiro objetivo claro, que é conseguir separar o asset pack amalga.pak em arquivos separados. O que vem depois não importa, o que importa é nosso objetivo inicial, e é esse que a gente vai mostrar nesse vídeo. Ok, já que a gente tinha um objetivo inicial, agora vamos começar a nossa fase de apurar informações, criar documentação para isso. Com base nisso, eu peguei o protótipo do Homem-Aranha Ultimate Spider-Man, que saiu no projeto Elliot, e abri ele usando o Vida Pro para ter acesso à database de funções, variáveis e valores que ele disponibiliza. Curiosamente, eu consegui achar valores de muitas coisas, só que o que acontece? A versão do asset pack que o protótipo usa é diferente da versão do jogo final, mas mesmo assim ele foi útil para algumas coisas. Vocês vão ver aí que eu consegui associar alguns valores, como a versão do asset pack, inclusive foi por isso que eu fiquei sabendo que era diferente e também não era compatível com o Homem-Aranha 2, que usa formatos diferentes. Eu fiquei sabendo da versão de várias coisas e também do tamanho do cabeçalho do jogo, do jogo não, do asset pack. Foram esse tipo de informação que eu achei. E esse mesh é o... basicamente, se eu não tô enganado, é a criptografia que ele usa ou o encode que ele usa. Vamos seguir aqui. Depois de mostrar o formato padrão, digamos assim, de algumas coisas que o jogo lê, eu não encontrei mais muita coisa sem uma análise profunda do código do jogo. Então vamos partir aqui para a estrutura do arquivo em si, certo? Vamos analisar algumas coisas. Todo arquivo de pack, essas coisas que tem nomes e tal, ele é composto por 3 seções: um cabeçalho, uma seção com as características dos dados, o tamanho, onde fica o nome, e a seção de dados, que fica abaixo dessa seção de características quando essa seção existe, quando os nomes existem. Quando eles não existem, são só as divisórias entre os arquivos. Eu não sei se ficou bem claro isso, mas é assim que funciona na maioria dos casos. Então, sabendo disso, eu finalmente comecei a programar em si o projeto, e para isso eu comecei a usar a linguagem Python, que é uma linguagem rápida, ela é amigável para iniciantes. Ela é mais rápida de se programar, querendo ou não, porque não precisa compilar e tal, e tudo mais, não precisa daquela burocracia toda, fazer o debug é bem rápido. Tô fazendo esse script de maneira simples
não tem coisa de comando nem nada, você só vai executar ele na mesma pasta e ele vai extrair os arquivos. Eu vou deixar na descrição depois que eu mostro esse vídeo, ele não tá completo, mas ele tá funcional, o que é importante no momento. Primeiro de tudo, a gente vai abrir o arquivo amalga.pack beta do protótipo do Ultimate Spider-Man no Hexadecimal Editor, no HXD. E a gente vai abrir o database do Ultimate Spider-Man no IDA-Pro pra gente fazer algumas comparações. Eu preciso achar alguns valores. Como que eu vou achar eles? Pesquisando por strings, pesquisando por funções. Eu quero saber o que tem a ver com esse amalga, então vou pesquisar sobre esse amalga. E vendo aqui, a gente já encontrou a função que faz load nele, o que é bem surpreendente, porque geralmente isso demora um pouco, mas como tá tudo documentado, então foi mais fácil. A gente vai procurar aqui a função que lê o cabeçalho, no caso header, o nome do cabeçalho em inglês é header. Achamos ela também, a gente entra e tem alguns valores que a gente olha. Vamos descompilar a função num modelo de função C-Readable. Ela faz uma função em C, mais ou menos C, às vezes compila, às vezes não, e você pode ler de maneira mais fácil do que Assembly, que no caso é a linguagem que a gente tá olhando aqui. Então vamos descompilar ela. Ok, ela tá descompilada e vamos procurar estes valores aqui e vamos ver a equivalência delas no cabeçalho do arquivo. Depois a gente achar esses valores contidos ali, que tá a versão do Resource Pack e tudo mais, a gente vai para o arquivo no Hexedit. E aqui a gente encontra logo aqui a versão do arquivo, as outras versões aqui. No caso, eu suspeito que isso aqui seja um grupo de 4 bytes, ou seja, aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4 e aqui tem 4. Só que eles estão em Little Endian, eu acho que é assim que se fala. O fato de eles estarem em Little Endian significa que a ordem dos bytes está invertida. Ou seja, aqui tá E7, 01, 0000. No caso é 000001 E7. Basicamente isso. Pra gente ver esses valores corretamente, a gente vai fazer uma paradinha aqui usando o Python, que é trabalhar com esse comando aqui, ó, int from bytes. Isso aqui ele vai converter o tipo de arquivo de bytes brutos, que é a leitura que a gente faz, para um arquivo inteiro, para um arquivo não, para um valor inteiro. Aqui a gente coloca o indianness para little. No caso, ele já vai mostrar isso aqui no mostrador corretamente, só que ele vai mostrar em número inteiro, não em hexadecimal. E para isso a gente vai colocar aqui no print, a gente vai colocar esse hex de hexadecimal, abrir o parênteses e colocar o valor que a gente quer mostrar, no caso a variável dele. Vamos ver quantos atributos a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atributos, ou seja, são 10 bytes inicialmente para o nosso header, que é a versão do Resource Pack, essa Entity Mesh, No Entity Mesh, Auto Mesh e Raw Mesh Version. São 5 atributos e no caso vão dar 5 vezes 4, 20 bytes em um grupo. Esqueci matemática, caralho. Aí vamos lá. Aqui a gente vai começar fazendo o seek, que é posicionar o nosso ponteiro para o local correto do arquivo, tá? E aqui essa função read, ela vai ler os 4 bytes. Aí ela vai colocar numa variável, essa variável vai converter para int e na hora da gente fazer o display, a gente vai fazer o display hexadecimal. Agora vamos testar os nossos valores e vocês vão ver que tá saindo tudo certo aqui. Ó, na beta é isso aqui que aparece, essa versão, tudo mais, tudo certinho. Agora a gente vai ver como funciona isso na versão final do jogo, porque na beta foi a parte útil que eu achei, até porque no amalga.pack beta os nomes de arquivos não existem, então eu tô tendo que só fiz essa parte usando a beta do Spider-Man. A outra vai ser com a versão final do jogo e eu não vou mais olhar o código do jogo, pelo menos nesse vídeo. Agora nós já podemos fechar o nosso arquivo de dentro do editor hexadecimal, tirar o arquivo beta também da pasta do nosso script Python e a gente vai e abre o arquivo final tanto no editor hexadecimal quanto na pasta do nosso script Python novamente, e vamos abrir e refazer a análise rodando o script de novo no Visual Studio Code. Vocês podem ver que os valores mudaram e agora a gente vai no editor hexadecimal para conferir eles e ver que eles estão corretos. Agora que já fizemos isso, vamos partir para a engenharia reversa do arquivo em si, certo? Ela é definitivamente simples, mas um pouco demorada, então eu creio que provavelmente esse vai ser um vídeo recente mais longo no meu canal, mas vamos falar sobre a seção de arquivos, nomes de arquivos, atributos como tamanho e tudo mais. Essa seção, como vocês estão vendo aqui, ela é bem grande, ela vai até o final onde tem esse City Iron Balloon. Pelo que estamos vendo, ela não começa, mas ela termina com o nome do arquivo. Tem o tamanho total de 49.120 bytes, se eu não tô enganado. 49 KB, mais ou menos. Ela é responsável por conter os tamanhos dos arquivos
consequentemente a localização deles. Também ela contém os nomes dos arquivos quando existem esses nomes. No caso desse jogo, esse nome existe, os nomes dos arquivos existem. Tudo que tem abaixo disso, no caso, abaixo dessa seção vazia, são os dados brutos. No caso, o que a gente quer extrair e fatiar desse arquivo. Antes de fatiar esse arquivo, vocês viram de onde eu selecionei ele, né, para tirar o tamanho total. Para quem não sabe, o tamanho que eu falei, 49.120 bytes, é esse BFE0. Esse tamanho aí, esse BFE0, o tamanho total da seção de atributos de arquivos. Significa 49.120. Isso um tá em números inteiros e outro tá em hexadecimal. A gente também precisa tirar o tamanho do cabeçalho. E como a gente viu, o cabeçalho é tudo que tá antes da seção de atributos de arquivos, que é isso aqui. E isso aqui tem exatamente 38 bytes em hexadecimal, que no caso dá mais ou menos uns 56 bytes por aí. Mas a gente não precisa fazer essa conversão agora, porque é aqui que tem 38. Por que eu tô mostrando esses tamanhos aqui no cabeçalho se eu já tem esses tamanhos? Isso vai servir para automatizar o nosso script para a gente poder adaptar ele para mais jogos que usam esse formato de compressão, esse formato de arquivo, certo? Com isso, tecnicamente falando, tem alguns atributos aqui que eu não sei, mas tecnicamente falando, a gente já tem domínio, a gente já consegue saber tudo que tá no nosso cabeçalho, o básico. E daí a gente já vai poder para a área de atributos de arquivos, que é mais interessantezinha pra gente, é mais concreta, digamos assim. Analisando esses nomes, a gente vê que, primeiro de tudo, onde termina e onde começa cada atributo de arquivo. Então, a primeira coisa que a gente pode constatar nisso aqui é que os arquivos, os nomes desses arquivos, eles estão no final de cada célula dessas, não no começo, tá? A gente fez essa constatação depois de ver aqui no seed item baluna. E ele sempre termina mais ou menos no meio e começa mais ou menos no meio também. Se você separar onde começa e onde termina, aqui, ó, como eu tô fazendo, vai dar mais ou menos 20 ali embaixo. 20 é igual a 32 bytes. Sabendo que pelo menos tem 32 bytes, a gente pode subir aqui até onde termina o próximo nome. E a gente vê que isso aqui tem 50 bytes hexadecimais, que são mais ou menos 80 bytes bruto. Porque cada célula dessas tem 80. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com matemática. Na verdade, a gente não vai usar muito matemática. É só uma divisãozinha. 49.120 dividido por 80, isso dá aproximadamente 614. Na verdade, isso dá 614 cravados. Tem 614 arquivos aí dentro. Isso significa que... tem 614 arquivos aí dentro. Tá, mas o que significa? Não muita coisa, até porque se a gente pega o total da seção de dados e divide, não dá um número exato. Isso significa que meio que os arquivos não têm o mesmo tamanho. E é bom a gente saber qual o tamanho de cada arquivo para poder fazer a operação, mas não manualmente. Automaticamente, é claro. E para isso a gente vai usar Python. A gente vai analisar essa seção de arquivos, de atributos de arquivos, e a gente vai ver onde está o tamanho do arquivo, para onde a gente vai pular para poder extrair cada arquivo. Vamos lá. A gente já sabe que os últimos 32 bytes dessa célula são só para o nome do arquivo. Então, os 48 primeiros são para flags, o tamanho e tudo mais. A gente já tá vendo aqui que esse 19, esse byte 19, ele se repete. Então, deve ser tipo ou alguma coisa. Deve ser o tipo do arquivo, tá? Então, vamos para o último arquivo, porque se a gente quer analisar os tamanhos dos arquivos, no caso, a posição e tal, a gente precisa de um valor que não passe do tamanho total do arquivo. Aproximadamente AE 0,97 FO em hexadecimal. Não pode ser maior que isso. Vamos lá. Basicamente, achar o tamanho correto do arquivo foi a parte mais demorada. Então, eu vou indicar logo onde tá. É aqui que tá? Mas eu vou separar todas essas flags direitinho em grupos de 4 bytes em Little Endian dentro do nosso script, porque elas podem ser úteis para criar um repacker no futuro, em próximos vídeos, quem sabe. E vamos fazer o parse, a gente vai fazer a análise disso aí. Primeiro a gente precisa dividir a leitura disso aí, né? Então a gente vai pegar e vai posicionar o nosso ponteiro no fim do header, no começo dessa seção. A gente vai ler o tamanho dessa seção que a gente já achou lá no header e o valor foi definido ali em cima. A gente vai dividir isso aqui, vai usar para fazer um slice em 614 partes iguais. Aqui eu quis colocar essa print aqui para dizer quantos arquivos tem, porque vai que tá em versões diferentes e tudo mais, certo? Eu coloquei esse input aqui para parar o código e ajudar no debug e tal. O file index fica 0, porque ele tem que ser 0 para ir aumentando no loop aqui, e eu
criei um loop aqui para analisar arquivo por arquivo. A range, que é a duração, é a quantidade de arquivos, ou seja, 614. Aí a gente já começa aqui, fname é o nome do arquivo, ele vai ler isso aqui baseado no file index, que vai até 614. Aí o indisplay, que é o nome que vai aparecer, vai ficar exatamente posicionado no byte 48 de 80 bytes. Aí ele vai enviar esse valor para o indisplay vai fazer um decode para a gente poder dar esse nome para um arquivo lá quando a gente precisar. Próximo valor, ele fica no byte 24 de 28, no caso posicionado de 0 a 80, e é o tamanho do arquivo, tá? Que é aquele que eu indiquei pra vocês lá. Os outros eu ainda não fiz análise, mas basicamente é o agrupamento, certo? Os que eu não coloquei nesse agrupamento são iguais a 0. E aqui eu coloquei tanto numa variável para economizar a linha de código pra mim, e eu coloquei um print também para escrever em um arquivo separado que vai ser a LBA, entre aspas. Agora a gente vai extrair esses arquivos. Tendo em mente o byte 48 de 80, que é o nome do arquivo, e o 24 de 28 dos 80, que é a posição, no caso o tamanho, a gente vai criar um loop que dá o nome do arquivo e depois ele vai na posição, lê e avança, escreve o arquivo e vai para o próximo arquivo. E é esse último loop que eu tô mostrando para vocês. Podem ver que ali em cima eu pulei para a seção de dados, que é 605.536, que na verdade é 0x10.000 bytes hexadecimais, e ele vai criar os arquivos e no final dos 614 o script termina. Esse foi o fim do nosso primeiro episódio. Já temos um unpacker funcionando aí, como vocês estão vendo, ele extrai os arquivos certinho, ele identifica qual a versão do resource pack do jogo. Eu queria pedir desculpa pelos erros de gravação, erro de edição. Eu nunca editei um vídeo tão grande, eu nunca gravei um vídeo tão grande. Eu vi que meu microfone deu umas falhadas também. E é isso, muito obrigado por ter assistido, deixa o like, se inscreve e até logo. Compartilha com seus amigos, dá muito trabalho pra fazer isso.